Constituição em miúdos. Parceria do Senado Federal com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL, e da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais. Texto Madu Macedo. Colaboração Mônica Fonseca Franco, Tatiana Rezende, Mike Risselli, Lívia Macedo, Geovan Ferraz, Matheus Roupe, Nilson da Silva Rebelo e Gislaine Buozzi. Capítulo 1. Conhecendo o lugar. Que mundo seria aquele? Eu nunca havia estado naquele lugar. Henrique, você está vendo que lugar maravilhoso? Perguntei-me a mim mesmo. Encantavam-me os raios fúlgidos brilharem no céu, raios vívidos em um formoso céu risonho e límpido. Ao som do mar e à luz do céu profundo, deitei-me nas verdes matas, rodeado por um lindo campo com muitas flores. De repente, ouvi um barulho. Seriam passos de alguém? Sim. Assustado, levantei-me e ouvi os passos aproximarem-se. Para minha surpresa, um garoto e uma garota surgiram bem ali na minha frente. Eu estava surpreso e eles também, mas mesmo assim foram se achegando. Cumprimentei-os com o receio de quem invade o espaço alheio, mas de modo gentil e hospitaleiro, receberam-me sorrindo, o que me deixou mais à vontade para perguntar: que lugar é esse? Aqui é um bom lugar. Seja bem-vindo. Meu nome é Danilo e essa é a Júlia. E o seu nome, como é? Henrique. Muito prazer. Muito simpáticos Danilo e Júlia. Eu estava de fato encantado com tudo ao redor, principalmente com a beleza das palmeiras, de onde se ouvia o som dos sabiás. Aqueles bosques tinham mais vida, as várzeas mais flores. Lembrei-me do poeta Gonçalves Dias e então estava certo que o céu noturno seria estrelado. A curiosidade tomava conta de mim. Queria saber mais sobre aquele lugar que, para mim, era gigante pela própria natureza. Comecei a pensar, como seria a vida ali? E então lancei uma série de perguntas aos meus amigos. Afinal, minha alma ávida de conhecimento queria saber mais. Eu não poderia perder a oportunidade de saber que povo vivia ali, quais os sonhos, as leis, como seria o Estado, a economia, a cultura, a política, a educação e a saúde. Foi então que nós três sentamos num banco de frente para o mar. Júlia começou a me contar sobre a lei maior daquele lugar, a Constituição Federal, carinhosamente apelidada de Constituição Cidadã, e que continha um compromisso com a construção de um país mais democrático e justo. A garota ainda disse que, infelizmente, muitos habitantes daquele lugar ignoravam a força da Constituição Cidadã, pois ingênuos pensavam que ela não passasse de palavras sem valor nem força. Disse-me ainda que alguns não sabiam que sonhos podem tornar-se realidade quando direitos e trabalho caminham juntos. Danilo, por sua vez, fez questão de reforçar a importância dessa lei maior, pois, conhecendo-a, seríamos capazes de lutar para torná-la cada dia mais efetiva na vida da sociedade. Capítulo 2. Dos princípios, direitos e garantias fundamentais. Por que a Constituição recebeu o apelido de Constituição Cidadã? Perguntei. Ora, Henrique, porque ela priorizou os direitos do cidadão, tais como os direitos civis, políticos e sociais, respondeu Danilo. Nossa, que bacana! E o que mais? Foi Júlia quem me respondeu. Os direitos civis nos asseguram o direito à liberdade. Por meio deles, somos livres para escolhermos os rumos que queremos dar à nossa vida. Podemos, por exemplo, escolher a profissão, a religião, a ideologia política que quisermos adotar. Podemos ainda nos expressar sem nenhum tipo de censura. Danilo continuou. A Constituição nos garante o direito à igualdade, promovendo o bem de todos sem preconceitos, quer seja de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Enfim, a Constituição assegura a igualdade de todos, quer dizer, assegura que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais perante a lei.
Júlia completou: sabe, Henrique, por força da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver uma previsão legal para isso. Ninguém pode ser torturado, nem submetido a tratamento desumano ou degradante. Todos temos direito à privacidade e à intimidade e ninguém pode entrar em nossas casas sem nosso consentimento, a não ser que tenha uma autorização judicial. E então Danilo, entusiasmado, interrompeu. Já os direitos sociais são aqueles direitos garantidos e mantidos pelo Estado ao cidadão, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à assistência, à previdência social e ao transporte. Júlia quis continuar. E, claro, há também nossos direitos políticos de votar e ser votado, protestar e associar-se a partidos. Enfim, temos o direito de participar ativamente da vida política de nosso país, Henrique. Afinal, é o objetivo fundamental de nossa Constituição a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, além de pretender reduzir a pobreza, a marginalidade e as desigualdades sociais e regionais. E isso só é possível com a participação de todos, concluiu Danilo. Fiquei feliz em saber que ali era garantida a livre locomoção em tempo de paz, podendo, de acordo com a lei, qualquer pessoa entrar, permanecer ou sair dali com seus bens. Eles me informaram ainda que todos os estrangeiros que ali residissem teriam também esses direitos. Que bom! E então, quis saber mais. Perguntei-lhes como funcionava a organização política e social daquele lugar. Capítulo 3 – Organização do Estado. Foi quando Júlia e Danilo disseram-me que ali era um Estado democrático de direito. Hein? Danilo apressou-se. Henrique, isso significa que vivemos num lugar onde os moradores são regidos por regras feitas por representantes eleitos pelas pessoas do local exatamente para representá-las. Como assim? Perguntei. Júlia me explicou que a organização do Estado compreendia a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e que cada qual era autônomo, quer dizer, que cada um deles tinha sua própria competência para agir. O país como um todo, ainda me explicava Júlia, era chamado União, administrado pelo governo federal, e dividia-se em 27 unidades federativas, sendo um Distrito Federal, administrado pelo governo distrital, e 26 estados, administrados pelos governos estaduais. Os estados, por sua vez, dividiam-se em municípios e eram administrados pelos governos municipais. Depois Danilo interferiu, dizendo que havia ainda 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, os quais eram independentes e harmônicos entre si. Os representantes do poder legislativo e do executivo eram eleitos pelo voto popular. Já os membros do poder judiciário iniciavam suas carreiras por meio de concurso público e não pelo voto popular. Tudo era administrado por esses 3 poderes, contando com a colaboração dos servidores públicos e obedecendo sempre aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o que significam esses princípios? Perguntei. Disseram-me que para todo ato da administração pública ter validade, era preciso ter uma lei que regulamentasse o assunto, porque esse era o princípio da legalidade. A impessoalidade era de atuar sempre em nome do interesse público e nunca em nome do interesse particular. A moralidade deveria perseguir os princípios éticos, tais como a honestidade e a boa-fé em todas as decisões. A publicidade, explicaram-me ainda, era a divulgação ampla de todos os atos da administração pública, para que, assim, chegassem ao conhecimento de todo cidadão. Afinal, ninguém pode alegar que não cumpre a lei porque a desconhece. E a eficiência era a preocupação em trabalhar para obter bons resultados, considerando o menor preço e melhor qualidade.
Capítulo 4. Quem vota e é votado. Quando Júlia me disse que o voto que elegia os representantes do poder legislativo era direto e secreto, meu interesse ainda cresceu. Verdade, Júlia? E todos os cidadãos votam? O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e entre as idades de 16 a 18 anos. Eu ainda quis saber mais detalhadamente quem poderia votar e quem poderia ser votado. Então, Danilo me disse que não poderiam ser eleitores os estrangeiros e quem estava no período de serviço militar obrigatório. Júlia acrescentou: para ser candidato, é preciso ter domicílio eleitoral e nacionalidade daqui, além de ser alfabetizado, ter título de eleitor, ter filiação partidária e idade específica para cada cargo. E as eleições são diretas? Perguntei. Sim, todas as eleições são diretas, Henrique. De onde venho, as eleições não são todas diretas. O cidadão não tem uma participação tão ativa assim. Achei fantástico saber que aqui os governados podem escolher todos os seus governantes, comentei. E não foi só. Explicaram-me ainda que, além do voto, o cidadão tinha outros mecanismos de participação, como a consulta popular, o referendo e plebiscito, além do projeto de iniciativa popular. Foi quando me surpreendi e disse: consulta popular. De onde venho, quando era garoto, houve uma consulta para confirmar o parlamentarismo, forma de governo da época. Mas o povo escolheu o presidencialismo. Lembro-me perfeitamente de que fui à urna acompanhando meu avô. Que coincidência! Aqui tivemos 2 consultas populares sobre esse assunto. E em ambas venceu o presidencialismo, completou Danilo. Capítulo 5. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Que bom lembrar dos tempos de menino quando eu ia pescar com meu avô. Contem-me, como é a vida das crianças e dos idosos por aqui? Júlia e Danilo contaram-me que crianças, adolescentes e idosos tinham não só os direitos fundamentais assegurados, mas também muitas oportunidades e facilidades para a manutenção da saúde física e mental, como também seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Disseram-me ainda que não era obrigação apenas do poder público, mas também da família, da comunidade, da sociedade, assegurarem tanto para o idoso quanto para a criança o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte e lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso quer dizer que velhinhos e crianças, nenhum idoso, nenhuma criança e nenhum adolescente podem ser objeto de qualquer tipo de abandono, de discriminação ou de violência. E se algo assim acontecer, o culpado será punido, pontuou Júlia. Danilo teve por bem acrescentar: são considerados idosos pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, crianças até 12 anos incompletos, adolescentes entre 12 e 18 anos. As pessoas idosas têm algumas prioridades também, Henrique. Por exemplo, aos maiores de 65 anos, a Constituição garante não apenas a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, mas também a preferência de atendimento nos órgãos públicos e privados e também na formulação de políticas sociais. Nossa, que bacana! Além de tudo isso, há o caso em que os idosos têm garantido um salário mínimo mensalmente, Henrique. Em qual caso, Danilo? Danilo explicou-me que aquele benefício mensal só poderia ser recebido quando o idoso comprovasse que não tinha meios de se sustentar sozinho e nem pela família. Júlia ainda me disse que existia o Estatuto do Idoso, que assegurava outros direitos às pessoas idosas. Um estatuto para os idosos? Há também um estatuto próprio para crianças e adolescentes,
e desde o ventre materno já deveria haver o cuidado com a criança. Sério, Júlia? Sério, Henrique. E não é só isso. Além de brincar, praticar esportes, participar da vida política, buscar amparo, auxílio e orientação, as crianças e adolescentes têm prioridade em receber proteção e socorro, inclusive nos atendimentos de serviços públicos. Danilo quis acrescentar: a Constituição Cidadã determina a prioridade absoluta na proteção da criança e na garantia de seus direitos, não só por parte do Estado, mas também por parte da família e da sociedade. Quase mãe essa Constituição. Ela também estabelece que o trabalho infantil é crime e que o adolescente pode trabalhar apenas na condição de aprendiz dos 14 aos 16 anos. Até completar 18 anos, segundo a Constituição, o adolescente é impedido de trabalhar à noite e em locais perigosos, pontuou Danilo. Júlia e Danilo disseram também que era obrigação do Estado fornecer a educação escolar a todas as crianças desde o nascimento. Escola para todas as crianças? Perguntei. O Estado deve oferecer gratuitamente não só escola, mas também material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde durante todas as etapas da educação básica. E se eles não fornecerem? Danilo respondeu: existe o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável pela proteção dos direitos da criança e adolescente. Cada cidade, obrigatoriamente, tem um conselho tutelar mantido pela prefeitura. Os conselhos tutelares são os responsáveis por fazerem valer esses direitos. Por exemplo, em caso de negligência, exploração, crueldade e discriminação que tenham como vítimas crianças ou adolescentes, deve-se encaminhar denúncia ao Conselho Tutelar, que passará a acompanhar o caso de perto. E então Júlia acrescentou: outro exemplo, Henrique, é quando os pais não encontram vagas para os filhos numa escola ou quando a criança e o adolescente estiver precisando de um tratamento de saúde. O Conselho Tutelar tem o dever de requisitar os serviços públicos para atenderem a essas e outras necessidades. Requisitar é o mesmo que pedir, Danilo? Requisitar, nos termos da lei, não é simplesmente pedir. É determinar que o serviço público atenda a criança ou adolescente. Caso as requisições não sejam obedecidas, o Conselho Tutelar encaminhará o fato ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências legais necessárias. A educação dos 0 aos 17 anos. Eu estava mesmo interessado na Constituição. Ainda bem que os garotos estavam dispostos a falar sobre ela. Voltando à questão da educação, a partir de quando a criança começa a estudar? De acordo com a Constituição, o ensino começa com a educação infantil, que compreende a creche e a pré-escola, ou seja, desde o nascimento até os 6 anos incompletos. Depois da pré-escola, quando a criança já tiver 6 anos, ela ingressa no ensino fundamental e ali permanece até a conclusão, que teoricamente acontece aos 14 anos. 9 anos de ensino fundamental, Danilo? Isso mesmo, Henrique. Já dos 15 aos 17 anos, o adolescente cursa o ensino médio. E o que eles aprendem nessas etapas? Perguntei, curioso. Júlia adiantou-se para responder. Na pré-escola, a criança deve ser alfabetizada, cumprindo a carga horária mínima de 800 horas ao ano. Ela deve ter, pelo menos, 60% de frequência às aulas. Danilo completou. Já no ensino fundamental, quando concluído, esse aluno deve estar preparado para a leitura, a escrita e o cálculo, além de desenvolver a capacidade de compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família. Muito interessante a Constituição, Danilo. No ensino médio, Henrique, a escola deve aprofundar o conhecimento do aluno adquirido no ensino fundamental. Deve oferecer não somente noções básicas de cidadania, como também prepará-lo para o trabalho. Durante o ensino médio, são também desenvolvidas a formação ética, a autonomia intelectual
e o pensamento crítico. Tudo isso é o que determina nossa Constituição, concluiu Júlia. Diversidade. Eu disse aos garotos que meu filho mais novo era uma criança com deficiência e quis saber se a Constituição prescrevia algo em favor de crianças como meu filho. Eles então me informaram que a Constituição garantia atendimento especializado às crianças com deficiência, principalmente na rede regular de ensino, com o objetivo de incluí-las na sociedade. A educação que realmente inclui é aquela que tem um sistema de ensino flexível, ou seja, aquela que permite que toda criança desenvolva suas habilidades a partir de seus próprios critérios. Júlia, uma garota sensível, não perdeu a oportunidade para falar poeticamente. Quanto mais tipos de flores há num jardim, mais bonito ele é. Cada flor tem sua peculiaridade, ou seja, sua cor, seu tamanho, seu formato e seu cheiro. Uma orquestra também, Henrique, não é feita apenas de sons agudos. Os graves e os médios também fazem parte do concerto. Assim, é também na sociedade. Todos nós fazemos parte dela, independentemente das diferenças. É importante essa convivência dentro de um mesmo espaço, porque quando convivemos de perto com a diversidade, passamos a entender, a respeitar e a ter afeto uns pelos outros. Muito bacana, meninos! Que bom saber que a Constituição Federal faz com que os pais, a família, a sociedade e o governo cuidem bem dessas crianças. Tem mais, Henrique. A Constituição obriga também os filhos a ampararem os pais. Sabia que, por força da lei, comete crime de abandono o filho que deixa os pais desassistidos, quer em instantes de necessidade ou doença? Sério, Danilo? Sério. E os maus filhos são penalizados quando desacatam as leis. Pai, mãe e criança são assuntos relevantes na Constituição Federal. Capítulo 6. Nacionalidade. Muito legal tudo isso. Como me contaram que os estrangeiros que residem aqui também têm os direitos e garantias fundamentais, que tal se eu viesse morar aqui, Júlia? Comentei sorrindo. E continuei. Diga-me, como funciona a questão da nacionalidade, Danilo? Vou explicar sobre a questão da nossa nacionalidade, Henrique. Temos os natos e os naturalizados. São considerados natos os nascidos dentro do nosso território, mesmo que seus pais sejam estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço de seu país de origem, pois, nesse caso, o nascido não terá nacionalidade daqui. Somente quem nasce dentro do território de vocês que é considerado nato? E se os pais forem de nacionalidade daqui e tiverem o filho em outro país, não será considerado nato? Indaguei. Júlia adiantou-se para responder. Claro que sim. Se o pai ou mãe tiver nossa nacionalidade e estiver a serviço do nosso país no estrangeiro, automaticamente o bebê é nato. Caso não estejam a serviço, deverão procurar a repartição competente para fazer o registro. E se esses pais que não estão a serviço não fizerem o registro na repartição competente, como fica essa criança? Interferi curioso. Calma, Henrique, vou concluir para você. Se esse registro não tiver sido feito no momento do nascimento, a criança ainda pode ser considerada nata, desde que venha a residir aqui e, após os 18 anos, opte pela nossa nacionalidade. Danilo, entusiasmado, disse: Vou falar agora sobre os naturalizados, aqueles estrangeiros que têm origem em um dos países que falam nosso idioma, basta residir aqui por um ano completo sem interromper esse período. Você poderia se tornar fala tão bem o nosso idioma que creio ser de um país que tenha o mesmo idioma que o nosso. E Júlia completou: Mas se você for de qualquer outra nacionalidade que não fale o nosso idioma, deve morar aqui por mais de 15 anos ininterruptamente, ou seja, sem intervalo de tempo, para ter direito à nacionalidade daqui. Danilo teve por bem acrescentar. E ainda digo mais, não há distinção entre natos e naturalizados, com apenas algumas exceções.
Quais são essas exceções, Danilo? É necessário ser nato para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da nossa República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Quer dizer que se eu vier com minha família para cá nas condições em que você falou, eu terei a nacionalidade daqui e nunca mais a perderei? Indaguei. Pode perdê-la sim, caso seja condenado por meio de sentença judicial e tenha praticado ações nocivas ao interesse nacional. Capítulo 7. Direitos do Trabalho. Estou realmente fascinado com esse lugar, meninos. Talvez me mude para cá. Qual é a sua profissão, Henrique? Sou jornalista. E falando nisso, como é a vida do trabalhador por aqui, Danilo? Aqui, o trabalhador, seja urbano ou rural, tem seu emprego protegido. Ele não pode ser demitido sem causa justa. E caso isso aconteça, a lei garante indenizações e outros direitos, como seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço e aviso prévio. E em caso de acidente de trabalho, Júlia? Caso o empregado venha acidentar-se no trabalho, por força da Constituição, é garantido a ele o seguro contra acidentes de trabalho, Henrique. E o valor dos salários aqui é bom? Questionei. Aqui temos o salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos que esse salário em todo o nosso território. Ele deveria atender às necessidades básicas, não só do trabalhador, mas também de sua família. Que necessidades básicas são essas, Danilo? Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Júlia completou. Você tem razão, Danilo, quando diz que o salário mínimo deveria atender às necessidades básicas, mas isso ainda não é possível, mesmo apesar do trabalhador de baixa renda receber o chamado salário família, que é dado aos trabalhadores que têm filhos de até 14 anos ou que tenham na família pessoa inválida de qualquer idade. Mas todos ganham a mesma quantia, ou seja, o salário mínimo, Danilo? Ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo, mas isso não quer dizer que ele seja o mesmo para todas as categorias, nem em todas as regiões do país, Henrique. Meu interesse crescia e meus amigos não tinham o menor sinal de cansaço. Júlia acrescentou: dependendo da complexidade do trabalho, o salário poderá ser maior e não poderá ser reduzido, a menos que a redução seja aceita por todos os empregados daquela categoria. Não podemos deixar de dizer que todo trabalhador tem direito ao 13º salário no final do ano, Henrique. Questionei acerca da carga horária de trabalho. Danilo me informou que a duração total do trabalho normal não passava de 8 horas diárias e 44 semanais, e que, além disso, todo trabalhador tinha repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos. E sobre as férias? Questionei. O trabalhador pode entrar de férias de ano em ano, com remuneração acrescida de 1/3 do salário. Júlia adiantou-se. Existe também a licença maternidade de 120 dias para gestantes e, para o pai, a licença paternidade de 5 dias. A licença maternidade pode ser ampliada para mais 60 dias e do pai por mais 15 dias, se forem funcionários de uma empresa que adotou o programa Empresa Cidadã. A vantagem para a empresa é que terá dedução de impostos. Então, contei a eles que a minha esposa estava grávida do 4º filho. Capítulo 8. Poder Judiciário. Havia realmente muitas garantias trabalhistas e eu quis saber: será que todas elas são de fato cumpridas, Júlia? Quando o empregador não cumprir todas essas garantias, o trabalhador pode entrar com uma ação na justiça para receber seus direitos, Henrique. Uma ação na justiça? Como assim? Quem respondeu foi Danilo. Cabe uma ação na Justiça do Trabalho contra um empregador que não atender aos direitos do trabalhador. A Justiça do Trabalho é uma justiça especial
pois cuida especialmente das relações de emprego. Júlia interferiu. Os juízes do trabalho estão na primeira instância, o primeiro contato que o trabalhador terá para solucionar o seu conflito. Caso o trabalhador fique insatisfeito com a decisão do juiz de primeira instância, poderá recorrer da decisão, quer dizer, pedir uma nova decisão ao Tribunal Regional do Trabalho, que é a segunda instância. Se ainda assim o trabalhador não ficar satisfeito, poderá recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, que é considerado a terceira instância. Isso quer dizer que a Justiça do Trabalho é formada por 3 instâncias, Júlia? Sim, 3 órgãos: os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, Henrique. A Constituição Federal prevê outras varas especiais, Henrique, como a Justiça Eleitoral e a Militar. Na Justiça Eleitoral, a primeira instância é formada por juízes eleitorais, a segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral e a terceira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já a Justiça Militar tem juízes militares em primeira instância, os tribunais militares em segunda instância e o Superior Tribunal Militar em terceira instância. Danilo falava-me com muita segurança, com muito orgulho da Constituição. Mas e se não for um assunto eleitoral, nem militar, nem trabalhista, Danilo? A quem se deve procurar? Ora, Henrique, deve procurar a Justiça Comum, pois ela trata de assuntos gerais, isso é, trata dos assuntos que não se encaixam na Justiça Especial. A Justiça Comum também é formada por 3 instâncias. Em caso de algum conflito, como é que o cidadão deve proceder? Quer dizer, quem procurar primeiro? Danilo respondeu: deve procurar um advogado que protocolará uma petição no fórum da comarca onde mora. Isso se a União não for parte no processo. Assim, acontecerá o início de um processo que será julgado por juízes de direito, ou seja, juízes de primeira instância. Não satisfeito com o julgamento, cabe ao cidadão recorrer à segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. Puxa vida! E caso ainda o cidadão não se dê por satisfeito, há também a possibilidade de recorrer à terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. Além disso, cabe também ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os governadores dos estados e do Distrito Federal em crimes comuns. Nossa, são muitos órgãos, comentei. Com um sorriso, Júlia me disse que ainda poderia chegar até o Supremo Tribunal Federal, caso qualquer um dos assuntos violasse a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é conhecido como o guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal só cuida de casos que violem a Constituição, Danilo? Foi o que perguntei. O assunto estava mesmo muito interessante. Não, Henrique. O Supremo Tribunal Federal também julga infrações penais comuns cometidas pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente, pelos membros do Congresso Nacional, pelos ministros, pelo Procurador-Geral da República, pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Isso porque esses cargos têm foro privilegiado, quer dizer, não podem ser julgados pela Justiça Comum. Júlia teve por bem acrescentar: um outro importante órgão do Poder Judiciário é o Conselho Nacional de Justiça. Ele é responsável pelo controle da atuação dos membros do Poder Judiciário e verifica se todos os juízes estão cumprindo seus deveres, ou seja, se os juízes estão exercendo de maneira correta as funções a eles atribuídas. Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública. Júlia e Danilo disseram-me também que, além dos órgãos que compunham o Poder Judiciário, havia os órgãos essenciais à Justiça, que eram o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública. Disseram mais: o Ministério Público é um órgão independente e tem autonomia na estrutura do Estado. São funções do Ministério Público fiscalizar e fazer cumprir as leis que defendem o patrimônio nacional e os interesses da sociedade e do cidadão. Completaram ainda dizendo que a Advocacia Pública
tem a função de defender e representar a União, e que cabe também a ela oferecer consultoria e assessoramento jurídico para o Poder Executivo. Isso quer dizer que a advocacia pública é o advogado permanente da União? Isso mesmo, Henrique. E então questionei, mas quem representa os cidadãos nos seus interesses particulares quando eles querem mover uma ação, Danilo? Ainda há pouco eu disse a você, Henrique, que o cidadão que desejar ingressar na justiça deve procurar um advogado, que é um profissional com formação no curso de Direito e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O advogado é contratado por uma pessoa para defender os direitos dela, por meio de uma ação que é iniciada por uma petição protocolada no Fórum da Comarca. Devem custar caros serviços de advogado. E quando a pessoa não tem condições de custear um advogado? Nesse caso, existe a Defensoria Pública, que é uma instituição pública autônoma. A Defensoria Pública, formada também por profissionais do direito, presta assistência jurídica gratuita para as pessoas que não têm condições de pagar o serviço de um advogado particular. Capítulo 9. Poder Legislativo. Danilo, por quem são feitas as leis que são defendidas pelo Poder Judiciário? Perguntei. Danilo respondeu prontamente. São feitas pelo Poder Legislativo, que tem como principal função ditar normas, ou seja, fazer leis. No município, os representantes do Poder Legislativo são os vereadores. Já nos estados e no Distrito Federal, as leis são feitas pelos deputados estaduais e distritais. Já na União, pelo Congresso Nacional, que é formado por duas casas. Uma é o Senado, onde atuam os senadores, e a outra é a Câmara dos Deputados, onde atuam os deputados federais. E como é feita uma lei? Perguntei. Para que uma lei seja validada, é preciso observar rigorosamente algumas fases. A iniciativa é a fase inicial do processo legislativo. É saber quem tem legitimidade para dar início a uma proposta que poderá tornar-se lei. Há matérias que competem só ao Poder Executivo, outras ao Poder Legislativo. Por exemplo, leis orçamentárias são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Já nas que dizem respeito à fixação de subsídios de prefeitos, governadores, parlamentares, ministros, secretários e do presidente da República, a iniciativa cabe exclusivamente ao Poder Legislativo. E a Júlia completou. Depois de elaborado o projeto de lei, a próxima fase é a de discussão. Aqui, o parlamentar tem a oportunidade de aprofundar o conhecimento da matéria e fazer reuniões, para as quais convida diversos segmentos da sociedade para contribuir com a discussão do projeto, com vista a aprimorá-lo e emendá-lo, desde que, é claro, as limitações da Constituição sejam respeitadas. A Constituição também pode ser emendada, Júlia? Perguntei. Sim, pode, desde que nenhuma emenda tenha a intenção de suprimir, ou seja, acabar com a forma federativa, o voto direto, secreto e universal e com a separação dos poderes. Danilo interferiu. Os direitos e garantias do cidadão não podem também ser modificados, a não ser que a proposta de emenda seja para acrescentar direitos e nunca para cortá-los. Ah, sim! Então, depois dessas duas fases, qual é a próxima? Perguntei. A próxima etapa é a votação. Nessa fase, o plenário, ou seja, os parlamentares, vão manifestar seu posicionamento aprovando ou reprovando a matéria em discussão. E todos precisam estar de acordo para aprová-la? Não, cada matéria tem um quórum próprio para aprovação, ou seja, um número certo de votos para que ela seja aprovada. Quanto mais complexa a matéria, maior deve ser o número de votos favoráveis. Por isso, é necessário observar o quórum. Algumas matérias no Congresso Nacional nem chegam a ir a plenário para serem aprovadas, advertiu Júlia. Como assim? Toda a Casa Legislativa divide seus parlamentares em comissões. Cada comissão trata de assuntos específicos.
Às vezes, propostas de lei sobre determinados assuntos competentes à comissão responsável são aprovados apenas pelos parlamentares que compõem essa comissão. Não precisam ser votadas por todos, a não ser que 1/10 de parlamentares faça um requerimento solicitando que, naquele caso específico, deve-se levar o assunto a plenário, ou seja, deve ser submetido à votação de todos, esclareceu Danilo. Ah, entendi. A partir dessa fase, se o projeto for aprovado, ele entra na fase seguinte, a sanção ou veto. Ou seja, o projeto seguirá para sanção ou veto do chefe do executivo. A sanção ocorre quando o chefe do executivo aprova a decisão do legislativo em relação ao projeto. Caso o chefe do executivo reprove a decisão, ele vetará o projeto. Mas é importante você saber que, mesmo que o chefe do executivo vete o projeto, o poder legislativo ainda pode derrubar o veto e torná-lo lei. Sempre a última palavra é do poder legislativo, e é por isso que ele tem esse nome. Apesar de algumas vezes não poder iniciar o projeto de lei na Casa Legislativa, sem a autorização do Legislativo, nenhum projeto pode tornar-se lei. Mas me diga uma coisa, Júlia. Qual a diferença das leis que são votadas nos municípios, nos estados e na União? Indaguei. As leis que são aprovadas no Congresso Nacional, ou seja, que cabem à União, são as leis de interesse geral e nacional, às quais todo cidadão deve obedecer. Aos estados, cabem as matérias de interesse regional, que são aprovadas pelas assembleias legislativas de cada estado. E aos municípios, cabem as leis que dizem respeito ao local, que são aprovadas nas câmaras municipais. Assim como temos a Constituição Federal que rege nosso país, cada estado tem também a sua Constituição Estadual, e os municípios têm a Lei Orgânica do município. As leis orgânicas não podem contrariar a Constituição dos estados, e estas não podem entrar em conflito com a Constituição Federal, explicou Júlia. E ela continuou: caso o projeto tenha sido aprovado ou pela sanção do Poder Executivo ou pela derrubada do veto pelo Poder Legislativo, então vem a última fase, que é a da publicação. A publicação é feita por órgão oficial para torná-la conhecida a qualquer cidadão. Achei tudo muito interessante. A Júlia ainda afirmou que fazer leis não é a única responsabilidade do Poder Legislativo. Júlia disse que o Poder Legislativo também exerce a função fiscalizadora sobre o Executivo e que deve acompanhar as contas, os gastos do Poder Executivo. Para essa função fiscalizadora, o Poder Legislativo conta com a ajuda dos tribunais de contas. Fale-me sobre esse órgão, Júlia. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que julga as contas de todos os administradores públicos. Existem os Tribunais de Contas da União e dos Estados. O Tribunal de Contas da União, além de auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização do Poder Executivo Federal, ainda presta informações para o Congresso Nacional, quando solicitado, de todas as suas fiscalizações financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E os tribunais de contas dos estados auxiliam na fiscalização do Poder Executivo estadual. Danilo ressaltou: há ainda os tribunais de contas municipais em apenas 2 municípios, pois desde a Constituição Cidadã ficou proibida a criação de tribunais de contas municipais. Júlia continuou: o Poder Legislativo exerce também a função julgadora. Ele julga o chefe do Executivo por crime de responsabilidade. Esse processo pode culminar até com a cassação do chefe do Executivo. Capítulo 10. Ética e Cidadania. Nós frequentamos muito a Casa Legislativa de nosso município por participar de projetos de formação cidadã para jovens oferecidos pelo nosso Poder Legislativo, falou Danilo. Entusiasmada, Júlia continuou:
O Danilo e eu participamos das ações do Poder Legislativo porque aqui tem a Escola do Legislativo, com vários programas, como Câmara Mirim, Câmara Jovem e Câmara Universitária. Há muitas atividades voltadas aos adolescentes, tornando-os, de fato, cidadãos atuantes. Nossa Constituição deu abertura para a criação de escolas de governo com o objetivo inicial de aperfeiçoar os servidores públicos para que pudessem prestar um serviço melhor à população. E hoje também é objetivo dessas escolas o trabalho de educação cidadã. Impressionado com o entusiasmo e o conhecimento deles, quis saber mais a respeito do funcionamento da Escola do Legislativo. Então, Júlia me contou que vários municípios desenvolvem projetos de cidadania e que, inclusive no Congresso Nacional, havia projetos voltados para adolescentes e jovens. Os olhos de Danilo brilhavam ao me dizer: aqui no nosso município, por meio da Escola do Legislativo, aprendemos muito. Temos atividades formativas como a Gincana do Saber, que é um modo lúdico de aprender. Já trabalhamos vários temas, como a história da nossa cidade, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos fundamentais. Outro projeto que nos fascina é o Parlamento Jovem, realizado pela Escola do Legislativo do nosso estado. O PJ reúne jovens para discutir temas atuais relevantes, contou Júlia. A Escola do Legislativo mostra-nos a importância de conhecer o processo democrático, para então participarmos dele. Afinal, precisamos compreender o que compete a cada poder. Nós temos que saber o que cada um faz para então podermos reivindicar nossos direitos e, o mais importante, cobrarmos de maneira correta um resultado satisfatório. Na Escola do Legislativo, aprendemos também a conhecer todos os mecanismos de participação popular, conhecer as informações que temos à disposição, como a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência e vários outros. É um trabalho de educar para a cidadania. Essa é uma postura que precisa ser estimulada, explicou Danilo. Júlia também alertou. É preciso entender que política não é feita apenas para aqueles que ocupam cargos públicos. A palavra política vem do grego polis, que significa cidade. Política diz respeito à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, à casa onde vivemos e compartilhamos com os nossos colegas cidadãos. O que acontece dentro dela nos afeta. Política é vida e nós somos influenciados por ela desde o amanhecer até o anoitecer. É no campo político que se definem questões de direito penal, eleitoral, tributário, civil, comercial, agrário, que trata sobre trabalho, saúde, educação, energia, telecomunicação, trânsito, transporte, meio ambiente, segurança pública, enfim. A política trata de tudo o que diretamente nos afeta, Henrique. Muitos são os resultados de boas práticas políticas. Por exemplo, mais vagas nas escolas, melhor infraestrutura nos prédios públicos, médicos nos postos de saúde, eficiência na segurança e no transporte públicos. Sabe, Henrique, ficamos tristes quando ouvimos alguém dizer que a vida política é bobagem, que não adianta fazer algo porque nada muda. Um conformismo revoltante. Afinal, tudo muda, porque se o homem não tivesse a capacidade de mudar, estaríamos vivendo nas cavernas até hoje. Tem gente que não está satisfeito com a situação atual, fala mal, mas não faz nada, não acompanha os projetos em tramitação, não utiliza os mecanismos de participação e ainda enche o peito para dizer que odeia política. O protesto foi de Júlia, mas felizmente há pessoas que, por não estarem satisfeitas com a situação atual, lutam pela mudança, trazem dentro de si a certeza de que nada é imutável, completou Danilo. Felizmente, escolhemos fazer parte desse grupo de pessoas. Queremos ser protagonistas das nossas vidas. Não levamos jeito para sermos guiados por pensamentos derrotistas e desesperançosos, pontuou Júlia. Nossa, que bonito ouvir isso de gente tão nova. Danilo completou.
Gosto muito de uma frase de Victor Hugo: entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. Falamos muito também sobre a ética e a moral, comentou Júlia, e exatamente por isso devemos sempre nos policiar. Temos uma tendência a achar que os outros são piores do que realmente são e nos julgamos melhores do que realmente somos. Criticamos atitudes de alguns políticos, mas, ao mesmo tempo, cometemos nossas faltas. Por exemplo, paramos em fila dupla, em vagas destinadas a idosos e deficientes, não devolvemos troco quando recebemos a mais, não obedecemos à lei seca e, mesmo assim, nos achamos no direito de criticar ações erradas do outro. E pior, a ação errada do outro parece exercer sobre nós a possibilidade de nos redimirmos do nosso erro. E Júlia acrescentou: não podemos ser tão ingênuos a ponto de acharmos que o nosso dever cívico se esgota toda vez que exercemos o direito ao voto. Infelizmente, ainda tem muita gente que pensa assim. Imagine, Henrique, que uma pessoa abra um negócio, uma loja de calçados, por exemplo. Você acha mesmo que essa pessoa vai escolher sua equipe de colaboradores e dar as costas a ela? Ou vai acompanhar de perto a atuação da equipe? É claro que ela vai acompanhar a atuação da equipe, fiscalizar, opinar, advertir Danilo. Danilo estava empolgado. Pois é, Henrique, quem simplesmente vota e não acompanha aquele que elegeu, faz errado. Sabemos que para qualquer administração ser eficiente, é preciso a participação de todos, eleitos e eleitores. Realmente, um voto na urna não faz milagre. Como tudo na vida, nas relações pessoais, no trabalho, na escola, é preciso estar sempre atento, cuidar, observar. Principalmente nos rumos que nossos dirigentes querem dar à nossa vida. Afinal, é a vida nossa de cada dia, não é? Que bom estar aqui com vocês e poder refletir sobre isso, completei. Capítulo 11. Poder Executivo. De onde venho, estamos lutando para votar para presidente. Então me contem sobre o Poder Executivo. Como funciona? Perguntei. Danilo explicou. Vou começar falando sobre o Poder Executivo Federal, que é exercido pelo Presidente da República, que é eleito pelo povo para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito mais uma única vez. As eleições ocorrem sempre no primeiro domingo de outubro, e se houver segundo turno, ele será realizado no último domingo de outubro. O que é segundo turno? Questionei. O presidente da República é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, vence aquele candidato que recebe o maior número de votos. E quando o candidato que recebeu o maior número de votos não atingir 50% mais um dos votos válidos, os 2 candidatos que foram mais votados disputam o segundo turno, que, como eu já disse, ocorre no último domingo de outubro. No segundo turno, vence a eleição o candidato que obtiver mais de 50% dos votos válidos. E o que são considerados votos válidos, Danilo? É uma equação matemática. Descartam-se os votos brancos e nulos, e os que restarem são os chamados votos válidos. E se houver empate, como é decidido? Nesse caso, Henrique, vence o candidato mais idoso. E Júlia continuou. Ainda sobre as eleições para a presidência da República, é preciso dizer que, depois de eleitos, o presidente da República e o vice-presidente tomam posse no Congresso Nacional, prestando ambos o compromisso de manterem, defenderem e cumprirem a Constituição Federal, além de observarem as leis e promoverem o bem geral do nosso povo, e também sustentarem a união, a integridade e a independência do nosso país. Essa posse ocorre sempre no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. O presidente nomeia uma equipe de auxiliares que são chamados de ministros. Cada ministério cuida de um assunto. Temos, por exemplo, o Ministério da Educação, o da Saúde, da Agricultura, entre outros. E quais as principais atribuições do presidente da República? Perguntei. Júlia respondeu.
São várias. Algumas atribuições competem apenas a ele, como vetar projetos de lei, decretar estado de sítio ou estado de defesa, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ele também envia ao Congresso Nacional os projetos de leis orçamentárias, cria e extingue os cargos públicos federais, além de nomear, após a aprovação do Senado Federal, os ministros do Tribunal de Contas da União, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central, bem como outros servidores, quando isso está determinado em lei. O presidente da República nomeia também o advogado-geral da União e os membros do Conselho da República. Nossa, ele tem muito poder, não é? Observei. Mas também tem de cumprir suas atribuições corretamente, senão pode cometer crimes de responsabilidade, explicou Júlia. Ah, sim, os crimes de responsabilidade que são julgados pelo Poder Legislativo, que vocês me disseram há pouco, concordei. Esses crimes são estabelecidos por uma lei específica. Caso haja alguma acusação contra o presidente da República, é preciso que 2/3 da Câmara dos Deputados aceitem a denúncia, para então ir a julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, isso nas infrações penais comuns, ou pelo Senado Federal, nos casos de crime de responsabilidade. Já houve 2 presidentes cassados por crime de responsabilidade, completou a garota. Eles me esclareceram que o Executivo Federal também tem órgãos de consulta, o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, ambos de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados à defesa do Estado. Fale-me um pouco sobre o papel do vice-presidente. Pela Constituição Federal, o vice-presidente auxilia o presidente da República, substituindo-o quando necessário. A cadeira do presidente nunca pode ficar vaga. Se isso acontecer, seja por algum impedimento ou por morte, assume o vice-presidente. Se esta vagar, serão chamados para o exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, depois o do Senado e, em último caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Júlia acrescentou: o Poder Executivo Estadual é chefiado pelo governador do Estado, que tem a responsabilidade de administrar seu Estado. O mandato do governador é de 4 anos, assim como o do presidente. O governador é assessorado pelo vice-governador e pelos secretários de Estado. Danilo concluiu: já o Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito de cada município, auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários municipais. O mandato é de 4 anos, podendo, como os outros, haver uma reeleição. Cada município é autônomo, sendo responsável pela sua própria organização e administração. Aos prefeitos, cabe a administração dos serviços públicos municipais nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança e cultura. Capítulo 12. Segurança Pública. Fale-me como é a segurança pública aqui, Júlia. Quem é o responsável por ela? A segurança pública também é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ela deve manter a ordem pública, protegendo as pessoas e suas propriedades, ou seja, deve evitar e reprimir atos de violência, terror e intimidação. Afinal, para mantermos uma convivência pacífica e harmoniosa, é preciso haver regras. Quando essas regras são desrespeitadas, é papel da segurança pública preservá-las. Nossa segurança pública é dividida em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. A Polícia Federal tem dentre suas funções o combate ao tráfico de drogas, ao contrabando e a tudo aquilo que vai contra a nossa ordem política e social, Henrique. Já a Polícia Rodoviária Federal é responsável pela segurança das rodovias federais,
Temos também as polícias rodoviárias estaduais, que cuidam das estradas estaduais. A Polícia Ferroviária Federal ficaria por conta das ferrovias. Eu digo ficaria porque, apesar de estar na nossa Constituição, ela ainda não foi criada nem regulamentada. Já a Polícia Militar, que cada estado possui a sua, é responsável por preservar a ordem pública. Danilo continuou. As polícias civis, além de preservarem a ordem pública, também investigam crimes cometidos pelos cidadãos. O Corpo de Bombeiros já atua na defesa civil, ou seja, combate, evita, previne e minimiza as consequências de eventos desastrosos através da assistência às populações atingidas com incêndios, enchentes, desabamentos e outros. Os municípios ainda podem constituir guardas municipais, com a função de protegerem seus bens e serviços municipais, acrescentaram os garotos. Capítulo 13. Tributação. Foi muito bom saber que existe toda essa organização, mas eu ainda estava curioso. Para manter tudo isso, de onde vêm os recursos financeiros? Vêm dos tributos pagos pelos cidadãos, disse Júlia. Júlia ainda me explicou que o tributo é um valor que o Estado cobra do cidadão. Disse mais, que todos são obrigados a pagar. Existem várias maneiras de se cobrarem esses tributos, sobre os bens de consumo, sobre a propriedade, sobre a renda, sobre algum serviço prestado pelo Estado, sobre melhorias decorrentes de obras públicas. Em seguida, Júlia exemplificou. Esta blusa e esta sapatilha que estou usando, quando eu as comprei, uma porcentagem do valor pago foi de tributos. De tudo que compramos, uma parte do que pagamos vai para os cofres públicos. Esses são os tributos sobre os bens de consumo. Temos também tributos sobre a propriedade, ou seja, sobre casas, carros. Por exemplo, meu pai paga o IPVA por ter um carro e o IPTU por ser proprietário de uma casa. Há também tributos cobrados sobre a renda, ou seja, sobre o salário. É o conhecido imposto de renda. Nossa lei tributária é muito complexa. Para você ter uma ideia, o cidadão arca com mais de 90 tributos. As leis são tantas que, desde a criação da nossa Constituição até os dias de hoje, foram editadas mais de 309 mil normas em matéria tributária. Por esses e outros motivos, estamos lutando por uma reforma tributária. O pior não é pagarmos tributos, mas sim os vermos desviados. Por isso, é importante a participação do cidadão para que isso não aconteça, adiantou-se Júlia. Capítulo 14. Leis orçamentárias. Indaguei como eram os critérios utilizados para se gastarem esses recursos arrecadados com os tributos pagos pelos cidadãos. Júlia me respondeu: é por meio do orçamento público, que funciona mais ou menos como um orçamento doméstico. Tem-se a receita, que é a entrada dos recursos financeiros, e as despesas, que são as saídas, ou seja, onde são gastos os recursos. As despesas no orçamento público podem ser despesas correntes ou despesas de capital. As despesas correntes são aquelas que não aumentam o nosso patrimônio. Por exemplo, pagamento de conta de luz, água e telefone. Já as despesas de capital são recursos gastos que podem aumentar o nosso patrimônio, como a compra de um terreno. Nossas leis orçamentárias são 3: o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Danilo disse que o PPA é um planejamento feito por 4 anos e ele contém, dentre outras coisas, investimentos que o chefe do executivo pretende fazer. O PPA deve identificar de maneira clara os objetivos e as prioridades de sua gestão, ou seja, o que fazer, quem fazer, quanto gastar e quanto tempo levar. Júlia, como sempre, exemplificou. Imaginemos que, segundo o PPA, no primeiro ano ele planeja a construção de 30% de uma escola.
No segundo ano, mais 50% dela. No terceiro, os 20% restantes. No quarto e último ano, o PPA planeja a compra de móveis e materiais necessários para o funcionamento da nova escola. Essa nova escola seria uma despesa de capital, não é, Júlia? Pois aumentou o nosso patrimônio. E a compra dos móveis e demais materiais? São também despesas de capital? Júlia logo foi me respondendo. Neste caso, a compra de móveis será despesa decorrente da despesa de capital. Além da construção da escola, da compra de materiais, o Executivo também tem de planejar, por meio do PPA, as despesas que serão continuadas. Afinal, além do prédio e dos móveis, é preciso pensar na merenda escolar, no pagamento de novos professores e de todas as coisas que serão despesas contínuas. Danilo continuou. Resumindo, o PPA é o plano de governo para o mandato do governante. Sempre a duração do PPA é de 4 anos, começando sempre no primeiro ano do mandato seguinte. Isso é feito para que o novo chefe do Executivo dê continuidade aos investimentos do seu antecessor. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, faz a conexão entre o PPA e o orçamento anual. Ela tem a função de orientar a preparação do orçamento, trazendo as prioridades e as metas já colocadas no PPA para mais próximo da sua concretização. Ela traz também as alterações, se houver, dos tributos, dos salários e de pessoal. E ela é elaborada anualmente, diferente do PPA, que é elaborado apenas de 4 em 4 anos. E, por último, vem a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é a execução de todo o planejamento elaborado no PPA e na LDO. Ou seja, na Lei Orçamentária Anual, o gestor define claramente a quantia orçamentária e o executor, que será responsável por fazer os investimentos e despesas programadas. Entendeu, Henrique? Agora sim, Danilo. Júlia continuou. O orçamento público da União, apesar de ser único, é subdividido em orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimentos. O orçamento de investimento cuida dos investimentos das empresas em que a União detém a maioria das ações. Já o orçamento de Seguridade Social zela da saúde, da previdência e da assistência social. O restante, quer dizer, o que não se refira ao de investimento nem de Seguridade Social, é tratado no orçamento fiscal. Danilo completou. Como já falamos, essas leis orçamentárias são de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo e têm prazos específicos para que ele as encaminhe à apreciação do Legislativo. Os membros do Poder Legislativo podem também modificar essas leis orçamentárias? Perguntei. Sim, eles podem modificar, desde que não aumentem o valor total do orçamento e nem diminuam os recursos que são destinados ao pagamento de pessoal e de dívidas. Júlia interferiu. A população também pode participar, uma vez que o Executivo, antes de enviar as leis orçamentárias à apreciação do Legislativo, é obrigado a fazer audiências públicas para ouvir a comunidade e suas demandas. Esse é o conhecido orçamento participativo, que consta também no Estatuto da Cidade, Henrique. Capítulo 15. Estatuto da Cidade. Muito interessado, ainda perguntei. O que é o Estatuto da Cidade, Danilo? O Estatuto da Cidade é um conjunto de normas prescritas para o uso da propriedade urbana, com vista ao bem-estar e à segurança de todos, além de cuidar do equilíbrio ambiental. O Estatuto da Cidade garante a todos uma cidade sustentável, ou seja, uma cidade que ofereça saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho, lazer, acessibilidade para as pessoas com deficiência física, não só para as gerações presentes, mas também para as futuras, Henrique. Para isso, deve-se garantir uma gestão democrática, da qual a população participe da formulação de projetos e programas para a concretização desse desenvolvimento. Exatamente por esse motivo,
toda cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigada a formular seu plano diretor. E o que é plano diretor, Júlia? É uma lei aprovada pela Câmara Municipal de cada município, a qual dita as regras que deverão ser seguidas. Por exemplo, medida de calçadas e ruas, regras de abertura para novos loteamentos, local para construção de edifícios, medida desses mesmos edifícios, reserva de áreas verdes, dentre outras coisas, que visem ao desenvolvimento urbano equilibrado e sustentável. Capítulo 16. Propriedade rural e reforma agrária. Eu quase não me continha de tanta curiosidade. Depois de saber tudo a respeito do Estatuto da Cidade, também me interessei em saber sobre a área rural. E a respeito da área rural, existe um estatuto específico, Danilo? Eu pergunto isso porque de onde venho existe o Estatuto da Terra, que regulamenta os direitos e obrigações dos bens e imóveis rurais, além de tratar da reforma agrária e demais políticas agrícolas. Essa lei foi elaborada para promover uma melhor distribuição da terra, a fim de atender à justiça social e ao aumento da produtividade. Mas, infelizmente, ficou mais no papel do que na prática, meninos. E aqui como é, Júlia? Que coincidência, Henrique! Aqui também temos o Estatuto da Terra, que foi feito há algum tempo, bem antes da Constituição Cidadã, e cuida desses mesmos assuntos. Contudo, a Constituição Cidadã também trata da política agrícola e da reforma agrária. Aqui, os imóveis rurais devem cumprir a função social. Caso não cumpram essa função, podem ser desapropriados. Ela disse ainda: os imóveis rurais exercem a função social quando utilizam de maneira adequada os recursos naturais, quando tratam bem as relações de trabalho, cumprindo com as leis trabalhistas, uma vez que, acredite, ainda há em algumas propriedades rurais o problema do trabalho escravo. A atenção à função social é simplesmente vital, não é mesmo, garotos? Afinal, não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade, afirmei. Júlia completou: o fato de ser dono de uma propriedade não dá o direito de acabar com uma nascente, desmatar, pois a natureza não obedece ao limite da cerca da propriedade. O que é feito dentro dela traz consequências para muito além das cercas. O planeta é um grande condomínio. Não é porque alguém tem um apartamento que pode fazer o que quer dentro dele. Há regras para o bom uso que reflete na boa convivência. Imagine se um proprietário resolve quebrar todas as paredes do seu apartamento. Algumas são bases de sustentação do prédio, não é? Derruba uma, caem 3. Já imaginou o que pode acontecer? Enfim, dividimos o mesmo espaço. É tarefa de todos preservá-lo. Capítulo 17. Meio Ambiente. Falando em preservação, como a Constituição daqui trata as questões sobre o meio ambiente, Danilo? Na Constituição Federal, há um capítulo que fala sobre o meio ambiente, que é riquíssimo, repleto de belezas naturais, montanhas, praias, vegetação, animais. Temos uma floresta que é a maior floresta tropical do mundo. Por isso, é preciso a responsabilidade com o meio ambiente. Uma das ações positivas é a coleta seletiva do lixo. O que é isso? Perguntei muito curioso. É a separação do lixo seco e do lixo úmido. O lixo úmido é aquele composto por restos de frutas, legumes e outros alimentos. Eles são usados para fabricar adubos orgânicos. Já o lixo seco são os plásticos, os vidros, os papéis, os metais e podem ser transformados em artesanatos, camisetas, vassouras. O lixo que podemos reaproveitar é chamado lixo reciclável, explicou Danilo. Todo tipo de lixo pode ser reciclado? Eu quis saber. As pilhas e baterias, por exemplo, necessitam ter um descarte especial, pois possuem elementos químicos nocivos ao meio ambiente. Estas não devem ser descartadas em lixo comum. Danilo disse também: temos aqui um órgão federal chamado IBAMA, que cuida da preservação, do controle, da fiscalização e da conservação da fauna e da flora.
além de realizar estudos sobre o ambiente e conceder licenças ambientais, e fazer um estudo sobre as diversas ações do homem que trazem danos, ou seja, impactos na natureza. E Júlia, toda entusiasmada, completou: todos devemos colaborar. Ações simples são eficazes à preservação ambiental. Por exemplo, não jogar papel no chão, economizar água no banho, reutilizar a água da chuva, destinar corretamente o lixo eletrônico nos postos de recolhimento, não provocar nem estimular queimadas, evitar produtos descartáveis, preferir artigos retornáveis. Em casa, meu pai criou um sistema de captação de água da chuva para utilizar na limpeza do carro e do quintal. E também boa parte da energia vem da energia solar, um modo renovável que a Mãe Natureza agradece. Você já ouviu falar em água virtual? Questionou Danilo. Não, nunca ouvi falar. Água virtual é aquela utilizada na elaboração de um bem de consumo ou um serviço e está embutida no produto de maneira indireta, vez que, indiscutivelmente, os recursos hídricos foram utilizados em todo o processo de produção. Vou dar alguns exemplos para você. Para a produção de 1 quilo de arroz, gastam-se aproximadamente 3.000 litros de água. Para 1 quilo de manteiga, 18.000 litros. Para 1 quilo de carne bovina, 16.000 litros. Acredita, Henrique? Poxa, Danilo, eu nunca tinha pensado nisso. Jamais imaginei que se gastava tanta água assim. Realmente temos de economizar, pois a água é fundamental para a nossa vida e para a nossa saúde, constatei. Capítulo 18. Seguridade Social, Saúde, Previdência Social e Assistência Social. E por falar em saúde, como a Constituição Federal trata a questão da saúde pública? Perguntei. Júlia explicou que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e deve visar a redução do risco de doenças. Muitas dessas doenças são causadas por falta de água potável, por esgoto a céu aberto, por má nutrição. Segundo a Constituição, todos têm acesso universal e igualitário à saúde. Um dos serviços públicos de saúde é o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que, entre outras atribuições, participa da produção de medicamentos e equipamentos, além de executar ações de vigilância sanitária. Danilo completou. Lembra-se que já falamos sobre a Seguridade Social quando mencionamos o orçamento anual? Claro que sim, respondi. Você me contou que a Seguridade Social é aquela que inclui a saúde, a previdência e a assistência social. A previdência social atende apenas aquele trabalhador que contribui com uma parte do seu salário para os cofres da previdência, a fim de que ela garanta ao contribuinte uma cobertura financeira em casos de doença, invalidez, morte, licença maternidade. É a previdência que garante também o salário família, o salário-desemprego, a pensão por morte e, claro, a conhecidíssima aposentadoria, explicou Danilo. Sim, aqueles direitos do trabalhador dos quais vocês já me falaram. Isso mesmo, Henrique. E, por último, a assistência social, que é prestada exclusivamente para as pessoas carentes, independentemente de haver contribuído para a Seguridade Social. Danilo fez-me lembrar. Lembra quando lhe contei sobre o salário mínimo de benefício mensal garantido aos idosos e pessoas com deficiência, as quais não têm condições de se sustentarem por si próprias, nem mesmo pela própria família? Sim. Os recursos para esses benefícios vêm da assistência social. Júlia finalizou. Enfim, a saúde é um direito de todos indistintamente. A previdência é apenas para os que contribuem para a previdência e a assistência social é para aqueles que não têm condições de se sustentar. Certo, Henrique? Capítulo 19. Educação. Indaguei. Se a saúde é um direito de todos, a educação também deveria ser, não é? Sim. Mas vocês me disseram que a educação é garantida de 0 a 17 anos. E se algum adulto ou mesmo idoso queiram estudar? Danilo respondeu. Claro que sim.
É assegurada a educação básica obrigatória e gratuita para todos, inclusive para os que não tiveram acesso à educação na idade própria. Temos o EJA, que é um programa para a educação de jovens e adultos. Afinal, a educação é um direito humano fundamental, pois gera pessoas autônomas e críticas diante da realidade em que vivem. Danilo me explicou também que, para participar do EJA, o jovem deveria ter no mínimo 15 anos completos para ingressar no ensino fundamental e 18 anos no ensino médio. Júlia acrescentou: temos também aqui um Plano Nacional de Educação, que define diretrizes, objetivos e metas para o ensino em seus diversos níveis, com vista a acabar com o analfabetismo no nosso país. Falaram-me ainda que a educação é financiada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Disseram mais, que os municípios e os estados são obrigados a colocar 20% dos impostos nesse fundo e depois a União redistribui esse recurso para todos os municípios do país, proporcionalmente ao número de alunos matriculados. Disseram também que há o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que garante a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica, além do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT, que garante transporte escolar aos alunos residentes em área rural. E mais, que por meio do Programa Nacional do Livro Didático, todas as escolas públicas do país, do ensino fundamental ao médio, recebem livros didáticos, literários, científicos, etc. Danilo comentou sobre a importância de os alunos acompanharem esses programas através do conselho responsável por esses investimentos ou pela Câmara Municipal de suas cidades. E continuou: apesar de a educação ser um dever do Estado, sua oferta é livre à iniciativa privada, desde que cumpra com as normas gerais da educação e tenha autorização pelo poder público. Estas são as escolas particulares, disse ele. Perguntei sobre o ensino superior e Danilo me respondeu: aqui, as universidades federais são mantidas pela União, mas existem as que são mantidas pelos estados ou municípios, que são as universidades estaduais e municipais. A União garante programas de acesso ao aluno para o ingresso no ensino superior por intermédio do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O aluno se submete ao exame e, a partir do rendimento ou da nota do aluno, ele se inscreve no Sistema de Seleção Unificada, SISU, podendo escolher a universidade pública que pretende cursar. E se for uma instituição particular? Sendo a instituição particular, o aluno poderá contar com o auxílio de 2 programas do governo: o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para que ele possa concorrer a 100% de gratuidade no ensino superior por meio do ProUni, terá de preencher os seguintes requisitos: ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular, ter uma renda familiar de no máximo 1,5 salário mínimo por pessoa, não possuir curso superior, não ter zerado na redação e ter obtido pelo menos 450 pontos nas provas do Enem. Porém, há também a chance de concorrer a 50% de gratuidade na mensalidade de uma universidade particular, devendo o aluno preencher todos os requisitos já citados, com a diferença que, para esse percentual, lhe é permitido ter uma renda de até 3 salários mínimos por pessoa. Júlia acrescentou que o aluno pode contar ainda com o auxílio do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o qual deverá atender aos seguintes requisitos: possuir renda máxima de 3 salários mínimos por pessoa, ter concluído o ensino médio independentemente de a escola ter sido da rede pública ou particular, não ter zerado na redação e ter obtido uma média de, no mínimo, 450 pontos nas provas do Enem. E ressaltou que, se o aluno optar pelo FIES, deverá reembolsar a União depois de formado. Danilo não perdeu a oportunidade de dizer:
A educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. É por meio dela que nos preparamos para a vida. A educação assegura o cumprimento dos outros direitos, além de combater a pobreza, de promover o crescimento da economia, a valorização da saúde, a diminuição da violência, o fortalecimento da democracia e a compreensão do mundo. Capítulo 20. Esporte. Danilo, enquanto fazia uma manobra com seu skate, foi me dizendo que o esporte era também um direito de todos e dever do Estado. Disse ainda que existe uma justiça desportiva para tratar dos assuntos referentes ao esporte e que a Constituição garantia a destinação de recurso público para a promoção de esporte educacional. Vários governos estaduais e municipais mantêm estruturas esportivas tanto para o esporte amador, na forma de lazer, quanto para a categoria profissional. Existe até o Bolsa Atleta, Henrique. Capítulo 21. Cultura. Poxa, meninos, falamos sobre tanta coisa. Eu queria saber da cultura. Júlia, toda animada, comentou. O Estado tem o dever de proteger todo tipo de manifestações das culturas populares, estabelecendo, por exemplo, datas comemorativas para sua lembrança e preservação. O Estado garante também a defesa e a valorização do patrimônio cultural, sejam eles bens materiais ou imateriais. Os bens materiais são os palpáveis, como os acervos de documentos e edificações. Já os bens imateriais estão relacionados às habilidades, ao saber popular. Enfim, tudo que retrata nossa cultura e nossa identidade é protegido, e pode até haver o tombamento desses bens, ou seja, a proteção e a garantia de que eles não serão destruídos ou descaracterizados. O órgão responsável para promover e coordenar o processo de preservação e valorização desse patrimônio cultural é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Se houver danos cometidos contra esses patrimônios, existem até punições. Capítulo 22. Comunicação social. Adoro fotografar estátuas e monumentos. Danilo pontuou. Para você que é jornalista, há uma parte na Constituição que trata da comunicação social. Júlia completou. Aqui, a liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social é exercida sem embaraço. Ou seja, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não podem sofrer restrições. E é proibida ainda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, Henrique. E os garotos continuaram explicando. Apesar de toda essa liberdade, temos aqui mecanismos que regulam essas atividades, tais como as de diversões, de espetáculos públicos, de rádio e de televisão. Cabe ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias que podem participar, os locais e os horários recomendados para sua exibição. Além das programações, as propagandas comerciais também passam por restrições legais, como as propagandas de cigarro, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e de agrotóxicos. Sempre que necessário, estarão sujeitas a advertência sobre os malefícios decorrentes do uso. Outra ferramenta de comunicação social muito usada hoje é a internet, que traz uma série de recursos, informações e serviços pelos computadores interligados no mundo inteiro. Apesar de a Constituição já garantir a proteção de informações, de correspondências, de comunicações e dados em geral, contamos também com a Lei do Marco Civil da Internet, criada para garantir os direitos e deveres de todos que a utilizam. Nossa, internet? Um assunto tão longe da minha realidade. Júlia, sorrindo, continuou. Toda a produção e programação das emissoras de rádio e televisão atendem a alguns requisitos, como a preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, além de dever respeitar valores éticos e sociais da pessoa e da família. Já pensou se eu viesse morar aqui e abrisse um jornal? Capítulo 23. Índios. Júlia me falou também sobre os índios.
O Estado deve garantir a preservação dos costumes, das línguas, das crenças, das tradições e dos direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo a eles o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos que existem nela. Que coincidência! De onde venho, quando os portugueses, nossos colonizadores, chegaram, encontraram índios também, comentei. Curioso, perguntei aos garotos: que país é esse? Tal foi o meu espanto quando me responderam que é o Brasil do século XXI. Naquele instante, acordei. Minha esposa estava ao meu lado. Capítulo 24. O Despertar. Henrique, acorde. Nós não vamos à passeata das diretas já? Você acabou pegando no sono, querido. Nossa, que sonho foi esse! Agora, mais do que nunca, iremos sim à passeata. Chame as crianças, vamos todos. Acabo de ter um sonho muito interessante. Talvez até uma premonição. Mas acordei com a certeza de que somente com a participação de todos podemos transformar o Brasil. A caminho da passeata, eu vou contando para vocês sobre uma tal internet, sobre uma tal coleta seletiva, um tal estatuto do idoso e da criança e adolescente e muitas outras novidades que podemos tornar realidade em nosso país. E você, o que pensa? Que sonhos tem para o seu país? E quais caminhos você acredita que precisam ser trilhados para que eles se tornem realidade? O que você achou mais interessante e o que mudaria na nossa Constituição? Você tem, na sua escola, todo o conhecimento que deve ser adquirido nas etapas da educação, conforme fala a nossa Constituição? Comente. Você considera importante o estudante aprender a Constituição na escola? Por quê? Faça uma produção de texto onde, em seu sonho, você visite o futuro e descreva as novidades que encontrou. Envie suas respostas, suas críticas e sugestões para o e-mail constituiçãoemmiudos@gmail.com. Constituição em Miúdos Audiolivro. Narração: Fernanda Nardelli e Maurício Desante. Adaptação: